O açúcar não causa dor imediata. Ele não avisa quando entra, não grita quando começa a agir e não deixa pistas claras no início. Enquanto você vive normalmente, seus órgãos fazem ajustes silenciosos para lidar com algo que nunca deveria ser constante. Fica até o final, porque um desses ajustes acontece em um órgão que quase ninguém imagina. O açúcar não chega como ameaça, ele chega como conforto emocional, como pausa prazerosa, como algo que parece inofensivo. Desde cedo, o cérebro aprende a associar o sabor doce a momentos positivos, criando uma relação de confiança profunda. Quando esse sabor é percebido, áreas antigas do cérebro são ativadas quase instantaneamente. Para o organismo, aquilo representa energia fácil, algo que em outros períodos da história significava sobrevivência garantida por mais algum tempo. O problema é que o cérebro humano não evoluiu para diferenciar escassez de excesso. Ele reage da mesma forma diante de um doce natural raro ou de um produto concentrado em açúcar refinado. Assim, antes mesmo de qualquer digestão acontecer, o açúcar já cumpriu seu papel inicial: baixar a guarda do cérebro e abrir caminho para o que vem depois. Segundos após o contato com a língua, o corpo já começa a se preparar. Sinais nervosos percorrem o sistema, avisando que uma carga energética está a caminho. Tudo acontece de forma automática, sem consciência ou controle. O sistema digestivo acelera, o intestino se antecipa e o organismo entra em estado de expectativa metabólica. É como se o corpo estivesse se preparando para um esforço que acredita ser necessário. O açúcar, diferente de outros nutrientes, exige pouco trabalho. Ele é rapidamente transformado em glicose, pronta para circular no sangue em alta velocidade. Essa rapidez cria o primeiro desequilíbrio real. Energia demais chega rápido demais, quebrando o ritmo natural do metabolismo humano. Assim que a glicose entra na corrente sanguínea, o ambiente interno muda. Mesmo sem sintomas perceptíveis, o corpo reconhece que algo saiu do padrão. O sangue mais carregado dificulta trocas eficientes com os tecidos. As células recebem sinais confusos e o organismo entende que precisa agir para evitar danos maiores. Mecanismos de controle entram em funcionamento de forma silenciosa. Não há dor, não há alerta, apenas esforço interno contínuo. E toda vez que isso acontece, a mesma estrutura é convocada para resolver o problema, repetidas vezes ao longo do dia. O pâncreas responde liberando insulina, o hormônio responsável por retirar a glicose do sangue. Em situações pontuais, esse sistema funciona de forma elegante e precisa. Mas quando o açúcar se torna frequente, o pâncreas perde o descanso. Ele passa a trabalhar em ritmo elevado, produzindo insulina continuamente para conter picos repetidos. Não existe dor, não existe sensação clara de sobrecarga. O órgão apenas se adapta, aceitando uma rotina que nunca foi planejada para ser permanente. Com o tempo, esse esforço constante começa a alterar a resposta do próprio corpo à insulina, iniciando um problema silencioso. Diante de estímulos repetidos, as células passam a reagir menos à insulina. É uma forma de proteção contra excesso energético contínuo. Com isso, a glicose permanece circulando por mais tempo no sangue. O pâncreas, tentando compensar, libera quantidades ainda maiores do hormônio. Externamente, tudo parece normal. Internamente, o controle fino do metabolismo começa a se perder. Quando a glicose não consegue mais entrar nas células com facilidade, o corpo precisa encontrar outro destino para esse excesso. O fígado assume o excesso para proteger o sangue. Ele converte a glicose que sobra em gordura, armazenando energia de forma improvisada. Esse processo ocorre mesmo em pessoas sem sobrepeso visível. Não depende da aparência, mas da repetição metabólica. A gordura começa a se acumular dentro do próprio fígado, alterando sua estrutura aos poucos, sem causar dor. O órgão continua funcionando, mas já não trabalha com a mesma eficiência de antes. Com gordura acumulada, o fígado perde precisão metabólica. Ele passa a enviar sinais distorcidos ao restante do corpo. Em vez de ajudar a controlar o açúcar no sangue, acaba contribuindo para mantê-lo elevado. O metabolismo entra em modo defensivo, priorizando o armazenamento constante. Tudo isso acontece longe da percepção consciente, sem sinais claros. O cérebro depende de fornecimento estável de energia. Oscilações frequentes de glicose afetam diretamente sua função. Surgem momentos de disposição intensa, seguidos por quedas abruptas de foco e clareza mental. O humor oscila, a concentração se fragmenta. Para se manter ativo, o cérebro passa a exigir estímulos frequentes. Essa adaptação altera circuitos profundos, criando dependência real. Cada nova exposição ao açúcar ativa o sistema de recompensa.
O cérebro registra aquilo como algo que deve ser repetido. Com o tempo, a resposta diminui, o prazer enfraquece, mas o desejo cresce. Não se trata de falta de força de vontade, é um mecanismo biológico antigo sendo constantemente ativado. O impulso passa a comandar escolhas sem que a pessoa perceba. O excesso de açúcar alimenta processos inflamatórios de baixo grau, um desgaste contínuo que não dói, mas não cessa. Células inflamadas funcionam pior, se regeneram com dificuldade e respondem mal aos hormônios. O organismo entra em estado de estresse interno constante. Esse ambiente abre caminho para problemas mais profundos. Vasos expostos à glicose perdem elasticidade, o sangue encontra mais resistência para circular. O coração precisa fazer força extra para manter o fluxo adequado. Placas se formam com mais facilidade nas artérias. O órgão aguenta, se adapta e continua batendo. Com vasos mais rígidos, a pressão interna sobe gradualmente. O corpo passa a considerar esse estado anormal como padrão. Essa adaptação não é inofensiva, ela sobrecarrega todo o sistema circulatório. Os rins filtram sangue repetidamente carregado de glicose. Suas estruturas microscópicas sofrem desgaste progressivo. No início, eles compensam acelerando o ritmo, mas cada compensação reduz a margem de segurança futura. Com o tempo, os rins perdem precisão. Resíduos começam a se acumular lentamente. Os sinais surgem de forma vaga e facilmente ignorada. Quando ficam claros, parte da função já foi comprometida. O corpo inteiro sente o impacto. O açúcar altera profundamente o ambiente intestinal. Micro-organismos oportunistas ganham espaço. A comunicação com o cérebro se torna confusa. O intestino deixa de proteger e passa a gerar ruído interno. Com inflamação constante, o sistema imunológico perde eficiência. As respostas se tornam lentas e desorganizadas. Infecções duram mais do que deveriam. O corpo parece sempre cansado de se defender. O açúcar se liga a proteínas estruturais da pele. Colágeno e elastina perdem flexibilidade. A renovação celular desacelera. O envelhecimento se torna visível. Sinais de fome e saciedade se misturam. A energia oscila ao longo do dia. O corpo passa a armazenar mais do que gasta. O cansaço vira estado permanente. Nada disso acontece de uma vez. O corpo aguenta, adapta e silencia por anos. Quando os sinais aparecem, o processo já avançou. E é exatamente isso que torna o açúcar tão perigoso. Se isso te fez repensar o que você consome todos os dias, deixa o like, se inscreve no canal e comenta açúcar, para eu saber que você chegou até aqui.